neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Que diferença do dia do cavalo e da carroça ao dia do automóvel. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das céus, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz. Oh, que bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta
Que diferença do dia do cavalo e da carroça ao dia do automóvel. Então, ouvintes, essa exclamação por parte do profeta já nos entrega uma mensagem que nos mostra o lado espiritual de uma forma muito real, muito verdadeira, muito fácil de ser compreendido. Ele faz menção dos seus dias de criança, em que ele dirigia uma carroça puxada por um cavalo e passava por aqueles lugares ali, sendo um garoto de 15 anos de idade, 16, andava a cavalo, ia à cidade em um cavalo, em uma carroça, passando bem por aquele lugar onde estava a sua igreja, então, numa estrada lamacenta, lá fora, e um charco cheio de ervas daninhas, quase da altura do edifício hoje. Com um cavalo puxando uma carroça. Ele estava entregando feijão, manteiga e coisas lá da roça. Pois bem, então, aí quando ele faz a exclamação, dizendo: hoje eu passo neste lugar num carro de motor potente. Aí é que vem a exclamação: que diferença do dia do cavalo e da carroça ao dia do automóvel. Quem nasceu no século XX, porque é muita gente nova que nasceu no século passado, né? Tendo mais de 7 anos, 6 anos, nasceu no século passado. Então, quem nasceu por volta de 1930 para cá, tem muita gente viva que tem essa experiência, que viveu quando tudo era transportado nos lombos de burro, de cavalo, a carroça, e estas pessoas têm vivido todas as experiências da evolução científica, tecnológica. Dentro desses 70 anos, o homem saiu da carroça e foi na Lua. Dentro de 70 anos. O homem saiu da carroça e foi na Lua. Preste bem atenção. E a ciência se multiplicará. Multiplicar é alcançar um resultado de uma só vez. Não é como somar. É multiplicar. Você já encontra o resultado de uma vez. Por isso nós encontramos uma evolução tremenda dentro de 70 anos. E quem viveu dentro dessa faixa tem as experiências todas desta evolução. Começando do fogão caipira, o pilão, a água da cisterna, e muita gente que não sabe nem o que é isso hoje, dessa geração nova. Soprar fogo com a lenha molhada e assim por diante. Tirar água na cisterna, sarilhos, escapulir, bater na testa, no braço, lavar roupa com sabão de bola, fazer sabão de bola,
Em casa, todo mundo tinha que fazer o seu próprio sabão. E o item de limpeza era esse, era sabão. Sabão e pronto. E o melhor de todos. Antialérgico, ninguém tinha alergia. Beleza. Mas é isso. Alguns dias atrás nós contamos 11 itens de limpeza, de higiene. Vai no mercado e sua casa, se você for somar, está por aí. 8, 9, 10, 11, 12 itens de limpeza, material de limpeza. Mas tudo isso vem mostrando exatamente o cumprimento da Bíblia Sagrada, do Apocalipse. E o profeta Ageu e outros profetas viram esta evolução. O profeta viu os carros, os faróis. Eles viram tudo isso séculos e séculos e séculos atrás. Então, vamos ver qual é a mensagem que nós tiramos disso aqui, que o profeta de Deus tira desta ordem progressiva da ciência. A comunicação avançou de uma maneira assustadora. Criança que não é nem adolescente ainda tem um telefone em seu poder, um celular. O GPS. E aí você vai navegando por aí. Televisão, rádio, para trás. Internet, transportando imagens. E a pessoa já dialogando com a outra lá no outro extremo da Terra, no outro lado. Vendo uma a outra na tela. O que significa isso, então? É que o mundo tem melhorado, que o mundo tem se tornado uma bênção, tem voltado a ser um jardim do Éden? Não. O homem está se preocupando tremendamente. Agora, preocupando-se com armas, por exemplo. Ora, o crime intencional, premeditado, não carece de arma de fogo. Não depende da arma de fogo. Se a pessoa tinha uma arma de fogo, ela vai usá-la. Mas se não tem, ela tem faca, ela tem pau. Caim tinha o quê? Pedra. O primeiro homicida no mundo foi Caim. Usou o quê? Um revólver? Devia ter havido um desarmamento lá no Éden. Mas Eva armou a Caim através da serpente. Ou a serpente armou a Caim através de Eva. Não tem como fazer deste mundo um mundo cristão, temente a Deus. Então, como precisa de automóvel para matar também, para morrer na imprudência, nas estradas e até intencionalmente, como se precisa do fumo para matar, para morrer, do álcool, precisa-se de armas também, que podem ser armas frias, quentes, o que for. O mundo vai virar um paraíso? Não. É utopia. É ignorância acerca da revelação da Bíblia Sagrada, do Apocalipse. O mundo não tem mais como controlar.
a fauna, os rios, a natureza. Está escrito que 3 partes das árvores, 3/4, aquele anjo derrubou tudo, um anjo chamado D8. Um anjo chamado D8, amparado pela sociedade, pelas autoridades, acabando com as árvores. Isso já se cumpriu, gente. A questão agora não é perdido por 1, perdido por 10. Vamos salvar o que puder, conservar o que puder. Vamos reservar, vamos conservar a nossa vida pelos meios que ainda produzem vida. Mas não vamos esquecer de que o cumprimento do Apocalipse é temido pelo próprio diabo. Satanás não quer que o povo veja a revelação do Apocalipse. Por isso que o mundo evangélico não gosta, odeia esse profeta, porque ele revela o Apocalipse. E o Deus desse século cegou o entendimento dos sábios entendidos em teologia, para não verem o Apocalipse como ele é. Então, estudando classicamente, teoricamente, é matéria controvertida e não pode ferir um ou outro, uma linha não pode ferir a outra por questão de ética. Mas o anjo, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, abriu o livro. Revelou o livro. O Cordeiro através dele. Foi o Cordeiro? Foi. Mas através de quem? Mas nos dias do 7º anjo. Quando tocar a sua trombeta. Então aí está a razão. Ouviu, meus ouvintes? Que o mundo religioso não pode amar esse profeta que nós anunciamos. Se o mundo religioso aceitasse esse profeta, ele seria falso. Então ele mostra a evolução de tudo isso, no que isso vai terminar. Ele disse lá em Los Angeles: e tu, Cafarnaum, que chama pelo nome dos anjos, Cafarnaum do século, você vai para o fundo do mar, assim diz o Senhor. Com esse cinema de Hollywood. E cristãos que não podem perder fitas boas de Hollywood. Fitas boas. Vai, minha filha, vai. Segue em frente. Agora, ele mostra como isso progrediu. E ao progredir, se desgraçou. Jamais haveria o cumprimento de Laodiceia se não houvesse o progresso. A Laodiceia está rica, abastada, quando é pobre, miserável, nua. Laodiceia é o mundo pentecostal que está cheio de dons, ricos na política, no poder material, nas construções de grandes templos, um querendo fazer maior do que o outro, é uma competição, uma carreira tremenda. Esse é o lado espiritual. O lado natural é o rico
abastado. Regala-te, ó alma. Os celeiros estão cheios. E eu tenho religião, tenho Jesus. Mas não sabe que és pobre, cega, nua, desgraçada. Eu estou usando um termo bíblico. Você pega em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 14. O pastor está xingando a Era de desgraçada. Eu não. A falta da graça não é para comigo. É para quem rejeita. E ela rejeitou a graça. Graça. A mensagem que você está ouvindo do sétimo anjo é a graça. O favor imerecido para a hora avançada que nós temos. Ela própria tem construído o seu fim. O grande cogumelo da bomba atômica explodirá. Mas a estas alturas, a noiva de Jesus Cristo já está nas bodas do Cordeiro. Não estará aqui e você estará lá com ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração.
graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite e dia, dia e noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração.